contagem. Meus amigos, a Itatiaia tem muitos defeitos. Ela é feita por humanos, humanos têm defeitos, mas se tem um negócio que a gente busca fazer aqui, que me deixa muito feliz, muita vontade nesses 28 anos de casa, é ouvir os dois lados. Na semana passada, repito, eu reproduzi, tanto no Jornal da Itatiaia, no Conversa Geração, quanto aqui, uma notícia dos servidores. E critiquei o juiz. Dr. Herbert veio aqui e pediu para falar em nome dos juízes. Aí houve uma enxurrada de e-mails pedindo volta, pedindo a vez dos servidores. Agradeço a Robert França, que coordena o Sindicato dos Servidores de Justiça de Segunda Instância, o SINJUS, e ao desembargador Herbert Carneiro, presidente da Associação dos Magistrados, que toparam vir aqui os dois, frente a frente, para a gente botar a coisa para cima. Ganha a justiça e ganhamos nós. Ô, Robert, vamos conversar com você. Boa tarde, Robert. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Itatiaia. Queremos agradecer a oportunidade para fazer os devidos esclarecimentos. Eu queria que você listasse aquela série de penduricalhos denunciados na semana passada e que estariam em gestação num projeto que dentro do tribunal para ser enviado à Assembleia. Pois é. Para que o ouvinte entenda, Eduardo, é importante a gente dizer que os juízes, eles recebem através de subsídios. Subsídio significa parcela única. E a Constituição é expressa ao estabelecer que os magistrados serão pagos dessa forma, sem nenhum outro penduricalho, ou seja, não pode ter nenhum outro tipo de auxílio. E outra coisa, os estados têm competência para estabelecer verbas por meio, não têm competência para estabelecer verbas por meio de leis estaduais. Eu tenho uma citação aqui dizendo o seguinte: não cabe a cada estado estabelecer auxílio moradia, auxílio funeral, auxílio paletó. Quem disse isso não fui eu, quem disse isso foi o ministro Joaquim Barbosa, que é o atual presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, o nosso entendimento, nós estamos muito bem acompanhados, porque é o próprio Supremo é que decide o que é constitucional, o que não é constitucional. Então, nosso objetivo aqui não é, de forma alguma, prejudicar a imagem de ninguém. Nós respeitamos a magistratura mineira, o trabalho, a importância para a sociedade. A questão é o que é legal, o que não é legal, o que é constitucional e o que não é constitucional. E os magistrados, eles colocaram aqui no anteprojeto da Lei de Organização Judiciária da seguinte forma: artigo 114 da Lei Complementar 59/2001 passa a vigorar com a seguinte redação: o magistrado terá direito a. Então aqui você tem vários benefícios. Pagamento, eu vou citar alguns aqui que a gente denunciou com mais ênfase. Auxílio anual no valor de metade do subsídio mensal para aquisição de livros jurídicos, digitais e material de informática. Gratificação mensal por exercício em turma recursal. 2/3 do valor do subsídio em razão de férias. Auxílio saúde. Auxílio alimentação. Pois bem, o auxílio livro, até foi dito aqui na semana passada o seguinte: Eduardo, esse microfone da Itatiaia, a Itatiaia que compra para você ou é você que compra o microfone? Aí eu venho com a seguinte pergunta: a Itatiaia deposita o dinheiro na sua conta para comprar o microfone ou a Itatiaia já fornece o microfone? A Itatiaia fornece o microfone. Então é isso, a justiça já fornece os computadores, os livros, aquilo de que os magistrados precisam para exercer bem a sua atividade. E é isso que a gente defende, e não o uso de um auxílio para ficar como algo pessoalizado, para ir para a conta do próprio juiz, para o contra-cheque do próprio juiz. E nesse sentido, não precisa ir longe. A própria Lei Orgânica da Magistratura, ela traz no seu próprio corpo o seguinte: é vedada a concessão de adicionais ou vantagens pecuniárias não previstas na presente lei, bem como em bases e limites superiores ao nela fixados. E foi dito aqui pelo Dr. Herbert que não havia uma desobediência desse novo projeto em relação à Lei Orgânica da Magistratura. Nós estamos aqui para dizer que esse texto, esse anteprojeto, está sim desobedecendo a Lei Orgânica da Magistratura. E como diz o ministro Joaquim Barbosa, leis estaduais não podem criar benefícios diversos daqueles que estão na Lei Orgânica da Magistratura. Tudo isso tem que ser debatido no Congresso Nacional, e para que o novo Estatuto da Magistratura, então, se for direito do juiz, que seja contemplado isso. Mas aquilo que não está contemplado, realmente nós não concordamos e achamos que é uma má utilização dos recursos públicos. Ainda que, como sustentou na semana passada o Dr. Herbert, o
total da remuneração não ultrapasse o teto de 25 mil. Na verdade, acaba ultrapassando sim. Por quê? Na medida em que se recebem auxílios, e às vezes até retroativamente, ou seja, valores passados, como foi o caso da semana passada do auxílio refeição, em que cada juiz recebeu em torno de 30 mil reais, realmente, na hora que a gente soma e divide isso por 12, que é o número de meses do ano, obviamente vai dar um valor muito maior a cada mês. Obrigado. Por enquanto, Robert França, doutor Herbert Carneiro, boa tarde, doutor. Boa tarde, Eduardo. Muito obrigado também pelo espaço e pela democracia que se exerce aqui através de um debate transparente, feito com lealdade. Primeiramente, eu queria dizer que acabo de conhecer o senhor Robert aqui agora, eu não o conhecia antes. Dizer que, Eduardo, parece-me que, embora em se tratando de um servidor que trabalha no âmbito do judiciário, na segunda instância do Poder Judiciário, o senhor Robert não conhece a tramitação, em especial do Supremo Tribunal Federal, de como as coisas acontecem no Conselho Nacional de Justiça. Primeiro, invoca indevidamente o nome do ministro Joaquim Barbosa como se fosse o protetor de situações que ele quer fazer verdade quando são sabidamente inverdades. E eu explico. Primeiro, Eduardo, não há da parte do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, eu aqui, embora representando a Associação dos Magistrados Mineiros, defendendo os juízes de Minas, eu vou também me permitir falar em nome do Poder Judiciário de Minas Gerais, porque da mesma forma que a Associação de Magistrados de Minas Gerais se encontra indignada, o Poder Judiciário Mineiro se encontra indignado com o que foi dito e de maneira irresponsável e até criminosamente eu vou demonstrar. Primeiro é preciso se diga o seguinte, Eduardo, o que estabelece hoje os parâmetros para pagamentos, para reconhecimento de direitos, embora nós estejamos sob os magistrados brasileiros estejam sob a égide de uma lei de 79, nós temos hoje uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, a resolução 133, que até o presente momento não foi julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu no âmbito do Poder Judiciário a chamada simetria com o Ministério Público. O Ministério Público, em 2008, fez editar a sua lei orgânica do Ministério Público, contemplando todos esses direitos que agora nós estamos trazendo na Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado. O que acontece? Não houve aprovação no âmbito do Judiciário da Lei Nacional, que, se Deus quiser, no ano que vem será enviada ao Congresso Nacional e vai possibilitar um grande debate nacional sobre tudo isso que nós estamos tratando aqui, inclusive a consagração desses direitos em lei. Mas essa resolução não foi, como eu disse, reconhecida a inconstitucionalidade dela pelo Supremo Tribunal Federal. E ela permite, sim, que os estados pratiquem, cada um, através da sua lei de organização e divisão judiciária do Estado, a política que entende de melhor para a administração da sua justiça. No que diz respeito ao nosso projeto, Eduardo, causa-me espécie e estranheza o senhor Robert faltar com a verdade. Porque quando ele disse que nós pleiteamos e colocamos na lei direito, é preciso dizer também que os servidores, embora não sejam juízes, eles pleitearam vários dos direitos que nós estamos tendo. E, aliás, já tem até alguns deles. O direito ao alimento que ele cita aqui, ele tem já previsto, pago pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Ele tem o vale transporte que o juiz não tem. Ele pleiteou o direito ao auxílio saúde. Ele pleiteou e já tem o auxílio creche. Por quê? Então, que para agora, no que diz respeito ao Poder Judiciário, eu disse isso aqui na semana passada, e repito, Eduardo, como por exemplo, o auxílio moradia. Os tribunais do país hoje, estaduais, aliás, os tribunais superiores também, pagam de longa data o auxílio moradia. Nós temos lei em Minas Gerais com relação ao auxílio moradia, não recebemos. Agora não recebemos por quê? Porque o orçamento do Tribunal de Justiça não permite. Então o projeto de lei de organização judiciária, que ele se insurge contra ele, foi amplamente debatido no tribunal, vai ser debatido na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais da forma mais ampla possível, e só vai ser possível, Eduardo,
implementar o que nele está previsto, se tiver disponibilidade orçamentária e financeira. Doutor, bateu o tempo aqui que o Robert tinha usado, eu quero propor uma segunda rodada, começando pelo senhor, e seria interessante que o senhor repetisse aquilo que o senhor disse na semana passada. Isso importa muito ao contribuinte, ao pagador de impostos. O senhor sustenta que não haverá, de parte do Estado, pagamento a mais para o juiz do que os 25 mil de subsídio previstos no teto nacional? Com certeza, Eduardo. Aliás, hoje, tanto nós quanto os servidores, porque os servidores também, eles, no caso, com base em decisão judicial, nós com base na Constituição Federal, o artigo 95, inciso 3 da Constituição Federal, garante ao magistrado, ao juiz, a irredutibilidade de vencimentos. O que excede o teto pago hoje pelo Supremo, o juiz não recebe. Os chamados que ele está denominando penduricalhos, se passarem do teto, como ele sustenta, e não é verdade, o juiz não recebe além do teto. Recebe hoje o direito adquirido com base no artigo 95, inciso 3 da Constituição Federal, que, aliás, no caso deles, não tem limite. No nosso tem, porque, por exemplo, agora na reposição salarial que foi feita com base numa lei federal, 15% em 3 parcelas, muitos dos nossos colegas que ultrapassaram o teto, Eduardo, não tiveram direito a essa reposição. Eu entrei com ação na Justiça. Para que o colega tenha o direito a essa reposição, como os servidores vêm tendo. Tá certo, doutor. Então, meu caro Robert, para a gente fechar essa primeira parte da prosa, assim como o doutor falou 1 minuto, você também tem 1 minuto para, se for o caso, questionar, rechaçar essa ideia de que não haverá mais despesa, que é o que importa. Bom, resolução não pode criar direitos. Tem uma resolução do CNJ, como foi dito aqui, a 133, ela não fala em auxílio livro, não fala em auxílio saúde e muito menos em 2 terços a mais de férias. Mas ela fala apenas, por exemplo, em auxílio alimentação. Ela está sendo julgada no Supremo. Foi interrompido por um pedido de vista de um ministro. Eu quero saber se ao final, se ela for julgada realmente inconstitucional, se haverá devolução desse dinheiro para os cofres públicos, que os magistrados agora, semana passada, receberam 30 mil cada um, inclusive juiz aposentado, juiz até que já é falecido, recebendo auxílio alimentação, que seria para se alimentar. Primeiro, que não dá para se alimentar no passado. Segundo, que um falecido se alimentar realmente é algo inusitado. Então, isso aí realmente é inconstitucional, sim, e a outra coisa é a questão de onde virão esses recursos. Esses recursos estão vindo do Fundo de Aparelhamento do Estado e há um desvio de finalidade, e assim que possível eu vou explicar melhor qual que é o desvio de finalidade nesse dinheiro aí do Fundo Especial do Judiciário. Nós voltamos daqui a 3 minutos, aí a gente abre com o Robert falando desse desvio da finalidade do dinheiro, o doutor responde, e depois eu vou perguntar ao Robert se é verdade que ele fez uma grave acusação aos juízes e ver a reação da magistratura. Eu volto já aqui na Itatiaia, lembrando que esse é mais um momento histórico, hein, na Rádio de Minas. São 2 representantes da nata do Judiciário Mineiro. Ele representa os juízes, os embargadores, a magistratura. O Robert, o doutor Herbert, o Robert representa os trabalhadores de segunda instância da Justiça Mineira. Então, trazendo aqui a transparência. Ainda hoje nós vamos perguntar também para o doutor Herbert, ou oferecer a ele a chance de falar de altíssimos salários para que o Robert possa trazer aqui o Robert França, que representa os servidores da Justiça de segunda instância, pessoal que trabalha no Tribunal de Justiça. O doutor Herbert Carneiro. Ô Robert, você disse há pouco que esse projeto em elaboração no Tribunal de Justiça vai promover o desvirtuamento de um fundo. Que fundo é esse e por que isso vai acontecer? Olha, é o Fundo Especial do Judiciário. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, esteve no tribunal, publicou um relatório, e o relatório, ele diz o seguinte, que a ausência de um fundo exclusivamente destinado às receitas originárias do tribunal, que são as custas judiciais, os emolumentos, tem ocasionado desvio de recursos públicos, haja vista a constatação de ausência de repasse integral dos recolhimentos judiciais ao tribunal, verificando-se também, aí é que vai, a utilização desses recursos para o custeio da folha de pagamento. Então, qual que era a ideia do CNJ? O Tribunal de Justiça não tem fundo ainda, como outros tribunais já tinham, então que o tribunal
mande esse projeto do fundo. Foi mandado pela Assembleia, exatamente com essa ideia de não usar para recursos de pessoal, para pagamento pessoal. Lá na Assembleia houve uma emenda dizendo que para aquilo que fosse indenizatório poderia usar. E o que nós estamos vendo agora nesse anteprojeto, então, da Lei de Organização Judiciária? Que o dinheiro do fundo, que tem que ser usado para aparelhar a comarca, para melhorar, para dar qualidade ao trabalho do judiciário, melhorar prédios que estão aí, muitos caindo aos pedaços, situação de falta de materiais de trabalho, esse dinheiro está sendo usado para criar auxílio livro, auxílio saúde, auxílio alimentação, auxílio moradia. É isso que nós estamos denunciando. Então isso aí na nossa visão é um vício de inconstitucionalidade que aconteceu, que é o Poder Legislativo criando despesa para o Poder Judiciário e outra coisa, um desvio daquilo que o CNJ determinou fazer. Então, nesse sentido, nós vamos entrar com todas as ações judiciais cabíveis, tanto no controle externo, no CNJ, quanto também no STF. Doutor Herbert Carneiro, por gentileza, a resposta da magistratura. Eduardo, mais uma vez, falta com a verdade o senhor Robert. Primeiro é preciso saber que a criação desse fundo, ela foi de iniciativa do Tribunal de Justiça, mas a lei foi gestada dentro do Tribunal de Justiça, mas a iniciativa dela foi do próprio Executivo. E tem exatamente, aliás, como faz o Rio de Janeiro e fazem outros tribunais do país, exatamente possibilitar recurso ao tribunal, concordo com ele, de acordo com a arrecadação das custas judiciais, para ampliação, reforma, construção de prédios e infraestrutura do Poder Judiciário. O pagamento que ele se refere de utilização de parte do recurso para pagamento de custeio, verbas indenizatórias, isso foi praticado porque há previsão na lei nesse sentido. Aliás, serviu para pagar, inclusive, também aos servidores. A própria lei foi utilizada para pagar verbas de custeio, porque é permitido, não é verba de pessoal, que tem vinculação, que tem rubrica própria, está previsto na lei. O Conselho, Eduardo, o fundo é gestado, aliás, o sindicato pleiteou fazer parte de um conselho gestor do próprio fundo, está permanentemente fiscalizando. O Conselho Nacional de Justiça tem o amplo conhecimento, porque a utilização do recurso do fundo foi autorizada, inclusive, pelo próprio Conselho Nacional de Justiça. Doutor Herbert, aproveita, o senhor começa daí. O senhor falou na semana passada, e isso gerou um sem número de telefonemas, de e-mails. E como o nosso objetivo aqui, ainda que não é de resolver todas as peneiras, nós vamos deixar muita gente com água na boca, dizendo, mas acabou, daqui a pouco tem que acabar. Nós estamos nos pontos nevrálgicos da questão. O senhor falou que outro dia que os maiores salários estão entre os servidores. Eu queria que o senhor repetisse isso. É preciso ficar muito claro, Eduardo. Primeiro, os servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, aí a primeira e segunda instância, eles têm uma database com base na Lei 18.909 de 2010, que dá a eles, Eduardo, anualmente um percentual. Esse ano, por exemplo, foi 6,42. Eles têm uma promoção anual, Eduardo, que se ficarem de braço cruzado, além dos 6,42, acresce mais 3%. Tem ainda, Eduardo, uma promoção horizontal a cada 2 anos, que dá mais 6%, naturalmente, além disso. E mais, uma promoção vertical, aliás, que o seu próprio Robert está pleiteando no Tribunal de Justiça. Parece-me até que perdeu tempo de apresentar os títulos que ele tinha que apresentar para a promoção vertical, mas ele está pleiteando lá a promoção vertical, ao que me constaram e ao que me informaram no Tribunal de Justiça. Então, se o servidor, Eduardo, tiver a database com mais a promoção anual, mais a promoção horizontal e mais a vertical, foi aquilo que eu sustentei. Ele vai ter entre 15% e 20% no ano de aumento salarial. E mais, o servidor, Eduardo, tem ainda o adicional de tempo de serviço que o juiz não tem. Eles trabalham 6 horas por dia, Eduardo. O senhor Robert tem 60 dias de férias no ano. E incrível que pareça, Eduardo, os juízes da segunda instância têm, os da primeira não tem não. Eles têm 60 dias de férias no ano. Ele chegou a dizer isso, ele tem auxílio creche. E está pleiteando auxílio saúde, está pleiteando auxílio farmácia, invocando outros tribunais do país que pagam. Por que o juiz, então, não pode receber, porque São Paulo recebe, o Rio recebe, e o servidor pode pleitear, porque outros tribunais pagam, Eduardo? Curioso, não?
curioso. Agora, com relação aos altos salários, Eduardo, o Ministério Público e outros legitimados poderão pleitear ao tribunal. Aliás, está no portal da transparência. Está no portal da transparência do tribunal. Acesse que está lá os altos salários, eu disse, com permissão de decisão judicial. Mas tem gente lá ganhando mais de 50 mil reais por mês. Mais de 50 mil reais. Servidores. Tem escrivães espalhados pelo estado inteiro, Eduardo, que ganham mais do que o juiz. Atividade fim, quem decide o patrimônio das pessoas, quem decide a liberdade, a saúde, a responsabilidade da gravidade da decisão recai sobre o juiz. É ele que é o maior responsável. A atividade fim está nele. Por incrível que pareça, o escrivão está na atividade meio e ganha mais do que um juiz no estado de Minas Gerais, Eduardo. Meu caro Robert França, com a palavra, ele que representa os servidores de segunda instância da Justiça. Essa questão aí, em relação ao teto, é importante dizer que o Ministério Público está investigando. Eu tenho até aqui em minhas mãos um jornal que saiu a matéria a respeito disso, e o próprio tribunal, em nota, esclareceu que os vencimentos são pagos em regra dentro do limite estabelecido pelo teto salarial. Segundo o tribunal, as exceções são casos de funcionários que conquistaram na justiça liminares que lhes garantiram o direito de receberem acima do teto constitucional. E quem dá essas liminares? São os juízes, são os desembargadores. Se eles estão agindo de acordo com a lei, ok. Quero dizer que em meio a 20 mil servidores, tem ali em torno de 50 servidores que estão nessa situação. E se estão, é devido aos direitos que eles estão tentando defender na justiça e conforme as liminares que eu já expliquei. Agora, a nossa grande preocupação, e aí foi bom o desembargador citar o Judiciário do Rio de Janeiro, eu tenho aqui um outro jornal dizendo o seguinte: salário de magistrado do Rio de Janeiro passa de 600 mil, segundo o levantamento. Valor é bem superior ao teto previsto por lei, de pouco mais de 24 mil, segundo o presidente do Tribunal de Justiça. Os pagamentos são legais. Eles seriam legais se tivessem na lei orgânica da magistratura, mas como o próprio representante da AMAGES disse aqui na semana passada, o Tribunal de Justiça não paga nada que não esteja na lei orgânica da magistratura. Então, por que no anteprojeto de lei de organização judiciária tem vários benefícios que se pretende que são contrários à lei orgânica da magistratura? E outra coisa, essa tentativa de criar 2/3 de férias a mais, totalizando 4/3, é realmente um absurdo para o contribuinte pagar. Porque isso aí deveria ser baseado na lei orgânica da magistratura, ela não fala em 2/3, 4/3, e isso deveria ser discutido no Congresso Nacional. E não é porque esse estatuto está desde a Constituição de 88 para ser construído, esse novo estatuto, e não está sendo, por uma série de conveniências. Então, o que nós queremos, cidadão, é evitar que aqui em Belo Horizonte aconteça o que já está acontecendo no Rio, que já está acontecendo em São Paulo, 200, 300, 400 mil, os juízes ganhando. Eu vou deixar com o Eduardo aqui, para depois ele detalhar essa matéria que saiu no Estadão, Estado de São Paulo, saiu na Folha de São Paulo, como que está essa situação. Agora, servidor aqui em Minas Gerais, Eduardo, é bom que se esclareça. Vamos lá, 21º do ranking nacional, comparando com os tribunais de justiça estaduais. No nível médio, 2.301, cidadão. Esse é o vencimento. E para nível superior, e nós temos 85% dos servidores com nível superior e pós-graduação, 3.600. Isso quer dizer o quê? Menos, no caso do 2.300, menos de 4 salários mínimos. E os juízes, 35 salários mínimos, e ainda querem mais auxílios para o cidadão pagar. Realmente tem que ver se a sociedade mineira está disposta a arcar com esse custo. Quero agradecer a ambos, de novo, por essa oportunidade. Acho que essas coisas, quando vem a público, quando vem à tona, eu estou recebendo um enxame aqui de perguntas de ouvintes, e tem uma aqui, no cidadão do bairro Jardim da Glória, ele é xará do desembargador mesmo cedo. É Herbert, né? Ele disse que ambos, né, o desembargador e o representante do servidor, deveriam ter vergonha por discussão em torno de salários tão altos enquanto tantos brasileiros ganham tão pouco. Mas é que nós estamos falando de justiça de segunda instância, viu, meu caro Herbert? Não o desembargador, o outro. Nós estamos falando da Casa Maior da Justiça. E aí, como disse o Robert, qual que é o salário do servidor médio aí, do superior? Não é lá esse absurdo todo, não. Mas o bom é que nós estamos discutindo. Ô, Robert, considerando que nós não temos muito tempo mais, infelizmente, e considerando que, dependendo da sua resposta e da resposta
do desembargador, nós vamos ter agora uma discussão desse tema, é na justiça e para valer. Eu queria perguntar, é verdade que você recentemente concedeu uma entrevista e teria se referido aos juízes como assaltantes dos cofres públicos? Sim, o que se pretende em Minas Gerais é o que está acontecendo no Rio de Janeiro e em São Paulo. Realmente essa conduta não é compatível com o que se espera da magistratura, que é a magistratura que nos julga. Então, realmente, achar normal auxílio livre, achar normal auxílio alimentação retroativo, sendo que a gente sempre só pode se alimentar no presente e não no passado, realmente isso aí é uma prática que é incompatível com a conduta de um juiz. Então, nesse sentido, foi dito que seria um assalto, sim, aos cofres públicos, caso esse projeto venha a passar. Agora eu estou mais tranquilo, porque, como foi dito aqui, vai ser discutido na Assembleia Legislativa, vai ter audiência pública, a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, já também está ciente do que está acontecendo. Já vi dizer que a OAB também vai questionar isso ao Tribunal de Justiça, vai questionar o CNJ, assim como nós. Então eu acredito que a sociedade mineira não vai pagar essa conta. Eu quero convidar a sociedade mineira, principalmente aí também o pessoal que está sem casa, o pessoal do Dandara, que estava lá no tribunal outro dia invadindo, para que eles possam participar desse debate na Assembleia, para saber se é normal, se é aceitável o juiz que já ganha 25 mil, de 21.700 a 25, além disso ganhar auxílio moradia, mensalmente e sem necessariamente os critérios para esses auxílios. Muito bem. Qual que é o tempo aí, Natália? 1,5? Então, doutor Herbert Carneiro, por gentileza, em 1 minuto e meio, eu queria que o senhor respondesse a essa grave acusação. Eduardo, mais uma vez, o senhor Robert, me parece que, embora trabalhando na Casa da Justiça, não tem formação jurídica. Não tem, parece-me que não é bacharel em direito. E muito menos conhece de direito penal. Porque o que ele fez, valendo-se aqui da audiência de uma grande rádio aqui da capital, com audiência no estado inteiro, foi exatamente dizer que os juízes mineiros são assaltantes do cofre público, que estão enriquecendo ilicitamente. Ora, eu com 22 anos de magistrado, me considero um magistrado cumpridor dos meus deveres, reputo pela minha dignidade, pela minha honradez, sou um juiz de mãos limpas, aliás, como a maioria dos juízes e dos brasileiros, e aonde, Eduardo, hoje tem situações de irregularidades, estão sendo expurgadas no Conselho Nacional de Justiça, expurgadas no Supremo Tribunal Federal. No nosso meio, todos somos honestos e trabalhadores. Quando um cidadão diz que o juiz é assaltante do cofre público, está se enriquecendo ilicitamente, por menos ignorante que ele seja, ou talvez tenha se encantado com os holofotes, não está acostumado com o microfone, se empolgou, e eu acho que não é isso, é uma irresponsabilidade, é uma atitude criminosa mesmo, ele vai ter, até porque eu, em meu nome próprio hoje, já estou entrando com a queixa-crime contra o senhor Robert. E vou franquear a Magis para que todos os juízes entrem, através do jurídico da Mais. Ele vai ter que provar na justiça, aonde foi que eu cometi o assalto, quanto foi que eu tirei de dinheiro do Estado, em que circunstância que foi, e aonde está o meu enriquecimento ilícito. Ele vai às barras da justiça para provar isso, ou vai ter que retratar publicamente, por escrito, porque eu só aceito a retratação pública para dizer que não quis dizer isso, que enganou-se, que encantou com o holofote, não está acostumado com a fama. Então talvez seja isso. Ou do contrário, vai responder na justiça criminal pelo crime cometido. Dada a gravidade da coisa, o Robert pede uma réplica. Doutor Herbert, naturalmente, terá uma réplica depois do mesmo tempo. Ô Robert, por favor, bem rápido que você puder. Sim. Não, na verdade aqui é o seguinte, não se trata de denúncia aqui, de calúnia, nada disso. O que a gente está tratando aqui é de dinheiro público. Então é uma questão de gestão. Essa gestão está equivocada, esses auxílios são equivocados, são em desacordo com o Fundo Especial do Judiciário, que foi emendado, alterando a finalidade dele. E é isso que nós vamos denunciar para a sociedade. Nós não estamos generalizando com relação à questão dos juízes. Simplesmente nós estamos dizendo que o dinheiro público precisa ser usado de forma correta. E o servidor do judiciário, ele não recebe subsídio. O subsídio é parcela única. O servidor do judiciário, com esse salário de menos
de 4 salários mínimos, você pode até falar em algum tipo de auxílio, mas aqueles que já ganham o teto nacional, realmente fica difícil a gente fazer esse tipo de pleito. Doutor, então 55 minutos de tréplica, por favor, doutor Herbert. Eu volto a insistir, Eduardo, isso foi dito em alto e bom som. Eu tenho o CD, inclusive comigo, a uma rádio de ampla repercussão e audiência no Estado. Foi dito com certeza. Penso no primeiro momento, talvez por encantamento com os holofotes. Não está acostumado com a fama, deram 1 minuto de fama e cresceu na cabeça. Ou por irresponsabilidade, ou por atitude criminosa. Na minha modesta visão, que fui ofendido na minha honra com 22 anos de magistratura, nunca assaltei o cofre público, nunca me enriqueci ilicitamente, porque vivo uma vida modesta, vivo do meu trabalho honesto. Eu já estou entrando com a queixa-crime contra o senhor Robert. Ele vai apontar e vai mostrar com provas para um juiz, e tem que ser, o jogo é esse, que eu roubei, que eu assaltei os cofres públicos do Estado. Você está exagerando em relação à minha palavra. 1h45, nós continuamos já com chamada geral na Itatiaia, a Rádio de Minas. Obrigado, doutor Herbert, obrigado, meu caro Robert.